E, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre autorização na pipeline, infraestrutura como código, entre outros pontos, né? E como a gente traz isso para nossa realidade, tá bom? Sem dúvida tem que ter um pouquinho de slide, né? Só para a gente entender um pouco do que está acontecendo para depois a gente passar para a prática, tá ok? Bom, deixe-me compartilhar minha tela aqui. Share screen. Ok. Ok, bom. Por que a segurança na infraestrutura como código, né? Bom, como a gente sabe, né, a nuvem está cada vez mais codificada. Infraestrutura como código já é uma boa prática. Agrega uma camada adicional de complexidade, risco. É muito difícil, né, controlar múltiplas linguagens. Uns usam Terraform, outros usam Pulumi, enfim. Cada um tem uma dificuldade diferente, né? E cada vez mais, né, a maior parte dessas ferramentas são desenhadas para engenheiros, né, e não para desenvolvedores. Então falta informação em alguns pontos de segurança e a funcionalidade, né, muitas vezes não é muito clara, né, como isso vai afetar a nossa execução. Bom, dito isso, né, a gente, nós como funcionários, né, não só de cloud, mas também de desenvolvimento, agora os devs já precisam entregar mais rápido, né, de forma mais ágil, identificar, corrigir problemas e agora tem que saber de segurança, né? Então isso é um ponto muito importante, né? Que a gente fala, olha, agora o dev tem mais uma pilha, né, no full stack dele, né? Então isso é bastante interessante. Bom, da onde vem essas configurações ruins, entre aspas, né? Bom, primeiro, a gente, antigamente, né, todo mundo, eu sei que aqui a maioria tá na era já né, pós-cloud, né, mas antes a gente via a maioria dos códigos lá no nosso amigo Stack Overflow, né, então Stack Overflow é o nosso cara, tudo, mas agora isso mudou um pouco. Nós não temos só o Stack Overflow, a gente tem uma série de origens diferentes onde a gente pode pegar código. É GitHub, Stack Overflow, Helm Hub, Terraform, Framework Serverless, enfim. Cada um lugar a gente tem uma informação diferente, né? E a gente sempre comete alguns erros, né? A gente sempre comete alguns erros quando a gente fala de infraestrutura como código. Configurações padrão. Sempre aquele template que a gente puxou, não revisou. Frequentemente a gente esquece de logs, né? A gente faz o deploy daquele Terraform sem versionamento no S3, faz aquele deploy daquele Terraform sem criptografia num bucket. Então isso é um problema que a gente tem visto cada vez mais. Protocolos inseguros, né? Ou até mesmo microserviços vulneráveis, né? Aquela imagem que você puxa e não define, né, se ela vai ser segura. Bom, para resolver isso, né, o que a gente propõe? Chekhov. Chekhov é uma solução open source, ok? É uma solução open source que nós temos, né? Nós da Palo Alto adquirimos a Bridge Crew, né? E temos uma parceria muito forte, né, com a HashiCorp na parte de Terraform. Então, o que traz isso, o que traz para nós a questão do Terraform, né, do Chekhov. O Chekhov é uma ferramenta desenhada em Python, ok? E vai possibilitar que vocês criem e revisem tudo que vocês precisam, né? Desde da sua IDE, né? Você pode ter lá o seu VS Code, seu IntelliJ, e a gente tem mais de 400 verificações já prontas para você fazer no seu Terraform, né? Isso vai trazer uma grande melhora, né, na sua segurança, e até porque a maioria das coisas que a gente faz, né,
elas vão estar, na maioria, se você mitigar esses problemas enquanto você está na sua CI, na sua produção você vai ter menos problema. Então é o que a gente sempre comenta, né? Um problema, um erro de segurança no seu Terraform, que você faz deploy 10 vezes, pode virar 100 alertas na sua produção. Então, quanto mais a gente fizer o nosso shift left, né? Então, isso vai ajudar a gente. Então, qualquer um pode contribuir, né? Qualquer um pode contribuir para trabalhar com as políticas do Chekhov. Então, isso torna tudo muito simples e muito extensível, né? Porque tem um apoio da comunidade. Bom, como a gente faz isso? Geralmente, nós utilizamos o famoso TerraGoat, né? TerraGoat é um repositório que nós temos de Terraform vulnerável por design para que você possa aprender as melhores práticas. Ok? Então, com o TerraGoat você vai trazer, né, você vai trazer uma garantia, né, que você tenha um ambiente bastante claro para você treinar, para que você possa praticar todas essas vulnerabilidades, entendeu? Temos também para CloudFormation, ok? E para CloudFormation também nós temos essa mesma abrangência, mas com foco em Terraform. O que é interessante de tudo isso? Só um minuto. Mudando aqui, fazendo o Shift Gear. Trocando aqui as... O que é o legal de tudo isso? Come on. Você consegue integrar isso primeiramente na sua IDE. E qual é o grande foco disso, né? Quando você trabalha na sua IDE? Você tem os problemas tão pronto, você olha o seu Terraform. Aqui é um Terraform de exemplo que eu estou utilizando aqui um próprio derivado do TerraGoat, onde vocês vão ter a capacidade, por exemplo, de ver todos os problemas. Ele está processando aqui, né? O Chekhov é uma extensão que você pode instalar no seu IntelliJ, no seu VS Code, tá? Então você busca lá no seu VS Code por Chekhov, ok? E aí vocês vão conseguir fazer essa instalação do Chekhov e começar a utilizar já no momento zero. Então com isso vocês vão ter a avaliação completa, né, dos seus Terraforms já diretamente na IDE. Então isso vai poupar uma dor de cabeça bastante grande, né, lá com a equipe de segurança, né, que frequentemente está pondo os nossos guardrails, né? E aí o que vai trazer para você? Quando você seleciona um Terraform específico, né, ele já vai trazer todos. Vocês veem que aqui embaixo ele faz o Chekhov Scanning. Então ele já está fazendo a instalação, né? Você faz a instalação da extensão, ele vai fazer o scan e vai te trazer todos os problemas que você tem nesse Terraform. Olha, por exemplo, aqui ó, todos os dados armazenados deveriam ser criptografados em repouso. Então, quando eu falo isso, eu posso clicar na minha extensão e aí ele vai te dar uma sugestão de como corrigir isso. Olha, você pode alterar isso diretamente utilizando esse shell command, ou você pode alterar no seu build adicionando esse trecho de código dentro do seu Terraform, ok? E o mais interessante também, você tem a capacidade muitas vezes de adicionar quick fix ou gerar skip comments. Então eu posso gerar um skip comment falando, olha, aqui eu vou adicionar um skip comment, olha, aqui eu não quero fazer criptografia por conta de custo, então eu posso gerar esse tipo de controle, ok? Bom, aqui a parte de segurança, ok? E que isso tem a ver com esse cara que nós estamos vendo aqui, o IOR3, ok? Bom, como eu comentei, o Chekhov, vocês podem buscar mais informações, ferramenta open source em chekhov.io.
Em Chekhov.io você vai ter a disponibilidade, né, de... Opa, cadê minha tela? Aqui. Em Chekhov.io vocês vão ter a disponibilidade de consultar tudo a respeito do Chekhov, APIs, enfim, construir novas políticas. Dentro do nosso GitHub, você vai buscar, você vai poder verificar, por exemplo, todas as nossas ferramentas, né? Deixe-me ir aqui e a gente já vai para lá pro GitHub. Ok. Então vamos aqui no nosso amigo TerraGoat, né? Que a gente comentou que é um Terraform vulnerável por design, como vocês podem ver. Ok? Então, como ela é vulnerável por design, vocês podem aprender bastante sobre todos os tipos de vulnerabilidades, enfim, praticar bastante para deixarem os seus terraforms mais seguros. E agora eu vou falar do nosso amigo Eeyore. Bom, quando a gente fala de infraestrutura como código, nós temos uma série de pontos que frequentemente nós não conseguimos buscar. Por exemplo, eu faço o deploy de um Terraform, por exemplo, e ele já foi para produção. Eu estou lá na minha AWS, no meu GCP, na minha Azure. Como eu vou saber qual Terraform que foi feito o deploy naquele momento? Eu vou ter que olhar a data, né? Eu vou ter que olhar a data do cara que está em execução. Vou ter que ir lá no meu repositório e verificar tudo isso, né? Vou verificar a data no meu repositório, vou tentar bater com a data que foi feita a alteração na minha nuvem. Então esse drift detection se torna bastante complexo, ok? Então o Eeyore, ele traz isso para que vocês tenham a capacidade de fazer o tagueamento automático, né, de tudo que vocês possuem. Ou seja, vocês vão taguear, né, os seus terraforms. Para quê? Para que quando você faça deploy lá na sua AWS, lá no seu GCP, ele tenha um trace. Então, eu quero saber um problema que me gerou, por exemplo, no dia XYZ. Então, eu vou procurar o trace desse cara, vou lá e jogo esse trace e busco por essa tag na minha nuvem. Então, dessa forma, eu consigo trazer qual Terraform, qual pessoa que fez a alteração, quando foi feito isso. Então, isso de forma bastante integrada. Mas tá, a gente falou de segurança, falamos de proteger isso direto na CI, mas eu só faço na CI? Não. A solução do Bridge Crew, que nós estamos falando agora, Chekhov vai ser o nosso cara que faz toda a proteção dentro, né, o plugin que vocês utilizam para trabalhar nas IDEs de vocês, tá? Eeyore é uma outra ferramenta, também um plugin que você pode utilizar nas suas IDEs. E aqui é a cara que vocês vão ver com todos os problemas que vocês têm no caso de integração com os seus IACs. Então, como funciona? Eu tenho a visão do desenvolvedor, ok? Esse é um ponto importante. O ponto importante, eu ter a visão da equipe de segurança, né? A equipe de segurança também vai ter a capacidade de ver todos essas vulnerabilidades listadas, né? E poder, por exemplo, olha, eu tenho um S3 aqui e eu quero fazer o fix. Então, quando eu faço o fix desse cara, né? Não só o pessoal de segurança, mas o desenvolvedor também pode ter acesso à interface gráfica, mas geralmente não é muito o tipo de acesso que o desenvolvedor solicita. Mas aqui você pode gerar um pull request diretamente para o seu GitHub, fazendo o fix do problema de segurança. Então, nesse caso, quando eu seleciono aqui, vocês veem que está faltando o quê? Está faltando, ele está com Public Read ACL e está com versionamento desabilitado. Então, quando nós fizermos o fix aqui, o que vai acontecer? Nós vamos autorizar, né, essa mudança e então nós vamos adicionar esse trecho de código. Falando, olha, você esqueceu do versionamento. Faz um pull request, a gente vai fazer aqui um pull request já para fazer o fix disso. Então,
quando eu for no meu repositório, eu vou ter um novo pull request dizendo, olha, eu estou tentando incluir esse trecho para você para tornar isso mais seguro. Ok? Então isso vai fazer com que vocês tenham a capacidade novamente de fazer a alteração dessa mudança. Então eu posso vir aqui, por exemplo, review, submit o review. E como vocês estão vendo, não só na nossa na nossa IDE ou na nossa interface gráfica, cada pull request que são feitos vão passar também pelos scans das suas políticas. Vocês podem configurar como... Eu estou usando o GitHub Actions aqui por conveniência, mas vocês podem integrar isso dentro da pipeline. Então, cada vez que um desenvolvedor fizer um pull request para minha interface gráfica, o que vai acontecer? Ele vai fazer o checkout, né? E vai fazer o scan completo desse pull request. Então isso vai trazer novamente, isso vai trazer uma flexibilidade muito grande, né, para esse pull request. Vamos fazer um merge. Então agora, quando nós formos no nosso código, né, Terraform S3, cadê o versioning? Vamos colocar aqui, ó. Vocês vão ver o versioning enabled true. Então, o que é interessante de tudo isso, né? Nós temos a capacidade de fazer isso tudo de forma automatizada, desde a pipeline, desde a ideia do desenvolvedor, desde a ideia do próprio Chekhov, né, Bridge Crew. Então você tem vários prismas, né, para conseguir analisar o mesmo problema. Isso é muito interessante, por quê? Porque nós temos, quando falamos de segurança e IAC, nós temos o pessoal que desenvolve, nós temos o pessoal que faz a segurança, nós temos o pessoal que trabalha mais com os repositórios, certo? Nós temos o pessoal de pipeline. Aqui, por exemplo, eu tenho uma outra pipeline em Azure DevOps fazendo o mesmo scan. Então, novamente, você consegue trabalhar com a autorização das suas mudanças de forma integral, né? E de forma controlada dentro do seu ambiente, onde qualquer uma das alterações que você fizer, você pode quebrar sua pipeline a qualquer momento. Ok? Então, dessa forma, você cria controles, né, guardrails, de formas bastante claras para evitar que isso se estenda para a sua execução. E aqui, o outro exemplo que eu quero citar também é que eu posso, a qualquer momento, buscar pelo meu trace. Então, se eu venho aqui no meu repositório específico, né, e faço uma busca dentro do meu repositório, ele vai me trazer quando que foi feita essa alteração e o trace. Então, a cada vez que eu colocar isso na minha pipeline, né, cada vez que alguém fizer um pull request, o que eu faço? Eu posso utilizar, né, o meu o meu próprio step, né, dentro do meu GitHub, ou eu posso utilizar o meu próprio step dentro da minha Azure DevOps, né, da minha pipeline de Azure DevOps, ou qualquer uma outra, para que eu faça esse tag de forma forçada. Então eu posso até criar políticas falando, olha, é o seguinte, quando alguém passar com tagueamento, por exemplo, deixe-me mostrar aqui um outro repositório meu que eu tenho.
Cadê? Um outro repositório que eu posso dizer o seguinte. Eu posso criar uma política falando, olha, se o Nimrod, né, que é um cara que tem faz essa alteração, se ele, o Nimrod Core, fizer um commit, né, ou um pull request para a org do Bridge Crew, IO, por exemplo, ou para o repositório do TerraGoat, eu vou criar uma política na minha solução dizendo, olha, quando, vamos ver, New Policy, eu posso criar uma política falando, olha, quando, Policy Details, come on, vai ser do tipo, deixa eu ver, General, Terraform, AWS, ok. E a definição vai ser quando o meu EC2 tag for org e o meu EC2 tag value for Eric Razer, que é o meu repositório, o que vai acontecer? Se eu encontrar essa tag org para Eric RAZR e o recurso for um S3 bucket, ok? Isso vai passar. Do contrário, se não for nessa org, isso vai ser negado, baseado nas tags. Cadê o meu? Baseado nas tags que eu defini. Ok? Então, novamente, isso tudo vocês conseguem fazer o controle antes mesmo de ir para a produção. Ok? Então, novamente, isso traz conforto e traz muita capacidade de gerenciar capacidade de gerenciar toda a parte de segurança dos seus IAC. Ok? Dúvidas, perguntas no chat que eu não estou olhando aqui? Nenhuma pergunta por enquanto. Certo, certo. Bom, de qualquer forma, né, é que esse assunto de segurança no IAC, né, é um pouco novo ainda, não é? O pessoal está começando a adotar com mais assiduidade agora, ok? Mas sim, eu tenho visto bastante gente com esse foco para evitar o problema em produção, né? Então, minha dica é, usem a parte de segurança do Chekhov, trabalhem sempre com isso para reduzir os problemas de segurança na produção. Porque cada vez mais o desenvolvedor vai ser forçado a entender mais de segurança. Perfeito. Perfeito. Eric, e como é que você conseguiu quebrar a Lan House, meu? Isso, cara, eu era moleque, cara. Eu era moleque e queria ficar sempre mais tempo na Lan House, né? E eu comecei a fazer os cursinhos, né? Estilo SOS Computadores na época, né? E aí eu falei, cara, quero ficar mais um tempinho. Aí, a primeira coisa que eu aprendi foi a usar o Task Manager, né? E aí, aí eu perguntei, tá,
queria ser hacker, né, e tudo. Aí eu falava, tá, e como é que eu faço isso? Aí eu peguei, aí eu matava o processo. Aí eu ficava olhando, esperando. Aí dava o kill no processo e ficava esperando. Aí agora, aí beleza, continuei fazendo um tempo, mas aí depois eles trocaram o programa e deixaram tudo em modo de usuário, né? Não rodava mais em modo de administrador, né? Botaram uma câmera de segurança atrás de você e aí trocaram as temas da Lan House. You've been catched. O Alex Oliveira está falando que não pôde acompanhar toda a palestra, né? E a interface que estava criando a policy é a interface do Chekhov. Sim, né? Sim, sim, a interface do Chekhov. É que, como eu comentei, é muito. Ainda é um assunto um pouco vasto, né? Porque o tagueamento é importante porque quando a gente fala de drift detection, né? Quando você fez o deploy do seu Terraform, chegou em produção, alguém foi lá na produção, alterou, e aí deu algum desastre. Aí você vai lá, faz o redeploy do seu Terraform e quebra tudo. Você fala, caramba, mas foi esse o mesmo Terraform que eu fiz há 3 dias atrás e não está funcionando agora? Por quê? Porque você não tem tracking do que está acontecendo em produção. É um arquivo stateless, é sem estado. Então isso cria uma fricção muito grande. Então a ideia principal é alterou, né? O Chekhov, o Bridge Crew, né? Como um todo, né? A solução completa como um todo tem a capacidade de falar, olha, você alterou em produção e o seu Terraform está de tal forma. O que você quer fazer? Você quer atualizar o seu Terraform ou você quer fazer o redeploy em produção? Porque alguma das coisas tá disponível, né? Tá com essa diferença, né? Que é o Drift Detection. Entendeu? Então, isso que é muito importante a gente ter claro que muitas vezes o que a gente tem em produção funcionando não é o que está no meu Terraform. Isso é muito importante. E por favor, não deixem access key nos Terraform. Isso isso é o principal. Não, perfeito. Eric, algum comentário final? Tudo bem? Bom, queria agradecer, né, a oportunidade de participar com vocês. E se tiverem alguma dúvida, pergunta, por favor, entre em contato. Eu vou passar minha palestra também, meus slides, para que vocês possam colocar no repositório. E estou à disposição para falar de infraestrutura como código, Kubernetes, enfim, tudo que se relaciona com segurança em nuvem. Não, perfeito. Perfeito. Muito obrigado, Eric. Muito obrigado. Foi muito boa. De nada, Davi. Um abraço. Tchau, tchau. Um abraço. É isso então, pessoal. Obrigado para quem acompanhou a gente aí o dia inteiro, né? Aqui para mim apenas vai ser 1h30 agora, né? Mas brigadão pela paciência, a gente teve um excelente conteúdo, né? E espero que ano que vem vocês também possam postar as palestras de vocês, fazer as apresentações de vocês, que eu acho que é um espaço